Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre sistemas de proteção por extintores de incêndio. Vou ler e comentar alguns trechos da NBR 12693, tá? Mas dá uma parada agora, já curte o vídeo e vamos continuar. Então, nessa norma, ele fala sobre vários assuntos, e aí eu vou lá pular para o item 532, tá? Que ele fala o seguinte, ó, os extintores devem estar em locais facilmente acessíveis e prontamente disponíveis em uma ocorrência de incêndio. Isso é meio óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, tá? Porque nem sempre está assim tão disponível. Mas ele fala um complemento, ó. Preferencialmente devem estar localizados nos caminhos normais de passagem, incluindo saída das áreas, não podendo ser instalado em escadas. Então eu vou dar preferência, não tem a saída de emergência, as áreas de passagem e tudo mais, eu vou dar preferência para esses locais e eu não posso deixar na escada, por quê? Porque na escada o cara pode cair com o extintor, né? E ele complementa, ó, os abrigos para extintores de incêndio não podem estar fechados à chave e deve ter uma superfície transparente que possibilite a visualização do extintor em seu interior. Então alguns extintores, às vezes tem um nicho assim na parede, né, fica embutido. E não é o problema. O que é problema se tiver chave, e às vezes tem, e também se ele não estiver visível. Então ele recomenda que seja transparente, por exemplo, algo de vidro, alguma coisa que seja visível, um acrílico, que facilite a visualização e que não esteja trancado. E o outro item que eu acho extremamente importante é o seguinte, ó, os extintores portáteis devem ser instalados nas seguintes condições. Sua alça deve estar no máximo a 1,60 m do piso, então a parte superior onde você vai carregar a 1,60 m, e a parte inferior tem que estar a uma distância de pelo menos 10 centímetros do piso. Isso é extremamente importante pelo quê? Eu tenho lá o extintor de 1,60 m a 10 centímetros. Tá? Ele está dizendo que ele tem que ficar nesta faixa. Só que o que é comum acontecer? Instalar é 1,60 m. Todo mundo aqui já tirou algum extintor alguma vez da parede. E é um equipamento pesado de carregar. Se você é mais baixo, você teve uma grande dificuldade para retirar. Percebe que não há uma exigência de ficar a 1,60 m, é de 1,60 m até a 10 centímetros do piso. Então, se você colocasse a 1 metro, percebe que ficaria mais maneiro para retirar? Aí você pode estar pensando, professor, mas ia dificultar a visualização. Não, a sinalização podia continuar lá em cima. Eu estou dizendo que o posicionamento do extintor talvez fosse mais adequado, mais fácil, se ele ficasse numa altura intermediária, tá? Que facilitaria essa retirada. E o que mais? Quando instalado no local designado, o quadro de instruções do extintor deve estar localizado na parte frontal do extintor. Isso aqui vai acontecer, quando é na parede assim, é muito difícil colocar errado, né? O rótulo. Agora, quando é no chão, às vezes está ao contrário, coisa e tal. Ele está dizendo para arrumar o extintor, porque a rotulagem fique de frente para fora, né? Porque a pessoa vai chegar, coisa e tal, às vezes não consegue identificar tão fácil. Tá, o rótulo lá facilita essa identificação do extintor. O que mais? Deve haver, no mínimo, isso aqui é extremamente importante, ó, um extintor de incêndio distante a não mais de 5 metros da porta de acesso de entrada principal da edificação, da entrada do pavimento ou da entrada da área de risco. Então, entrou no pavimento, entrou na edificação, a 5 metros, no máximo a 5 metros da porta, tinha que ter um extintor, independente do resto do dimensionamento. Lógico, você vai dimensionar um para ficar ali próximo, ok? Mas na hora que fez a disposição, não ficou nenhum ali. E você vai ter que obrigatoriamente colocar um a pelo menos 5 metros da porta, tá? Então esse é um item bastante importante. E aí ele vai falar sobre a distribuição dos extintores. Em relação à distribuição dos extintores, primeiro item é a capacidade extintora. Eu vou ler aqui o critério legal, né, a definição legal, depois a gente explica melhor. Medida do poder de extinção do fogo de extintor, obtida em ensaio prático normalizado. Então, isso é a capacidade extintora. Capacidade extintora é o seguinte, eu tenho lá um extintor de água, por exemplo, que tem um determinado tamanho. E agora, imagina o que eu vou fazer para padronizar. Tem uma norma, eu não lembro agora o nome de cabeça, mas ela estabelece, por exemplo, para água. Vou colocar algumas madeiras, tá? Algumas peças de madeiras pré-definido, tamanho definido, dimensões todas definidas, tantas peças num sentido, tantas no outro sentido, num volume qualquer lá. E vai tacar fogo. E esse extintor, essa capacidade de extintor aqui, vai conseguir apagar aquele fogo naquele padrão. Tá? Então, há várias metodologias, tá? Vários procedimentos que vai estabelecer, olha, esse extintor tem que apagar aquilo.
E aí se faz o padrão, se faz o estudo no laboratório, coisa e tal, e estabelece, olha, esse aqui é um 2A, por exemplo. Então ele coloca até embaixo alguns exemplos. Deixa eu pegar aqui, ó. Carga d'água, extintor de água. Extintor com capacidade extintora no mínimo de 2A. Tá? Que vai pagar essas madeirinhas aí, ó. Carga de espuma mecânica. Extintor com capacidade extintora de no mínimo 2A ou 10B. E assim vai. Eu não vou ler todos, tá? Mas só para vocês entenderem que existe um padrão e esse extintor ele tem uma capacidade de apagar determinado fogo. Tá? No caso de riscos específicos, a proteção deve ser realizada de maneira pontual e requer extintores de classe de fogo distinta daquelas que protegem o risco predominante. Então, se eu tenho, sei lá, muito papel, aí eu vou dar preferência para o extintor de água, por exemplo. Só que eu tenho lá uma situação de uma máquina, de alguma coisa assim, eu vou ter que ter um extintor específico para aquilo. Os riscos específicos, desta maneira, devem apresentar extintores em suas imediações, evidenciando de forma implícita que estão ali para proteger aquela situação específica, meio óbvio. Continuando. Cada pavimento a ser protegido deve possuir no mínimo 2 unidades extintoras. Então vocês entenderam já o que é a capacidade extintora. Tá? E aí o extintor lá vai ter uma determinada capacidade extintora. Tá? E ele está dizendo que cada pavimento pelo menos tem 2. E o que é? Exceto nas situações descritas a seguir. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, a distância de caminhamento entre o ponto mais distante no interior dos ambientes a serem protegidos e o ponto de instalação das unidades extintoras não pode ser superior às distâncias estabelecidas nas tabelas, conforme a classificação de risco no ambiente. Professor, não entendi nada, deixa eu explicar então. Eu vou estabelecer uma distância máxima a ser percorrida até chegar ao extintor. Tem uma tabela para isso. Só que aí depende da classe de risco daquele ambiente. Então, por exemplo, bora pegar aqui uma fábrica de papel. Uma fábrica de papel, digamos que é de alto risco. Então, o extintor tem que estar mais próximo. Até chegar no extintor tem que andar só um pouquinho. Agora, se é uma fábrica de cofre, por exemplo, só metal, coisa e tal, talvez eu possa andar um pouquinho mais para chegar ao extintor, porque não é tão perigoso em relação a uma fábrica de papel. Então, existe uma tabela para isso. Então, bora pegar aqui, por exemplo, para riscos classe A, né? Então, papel, madeira, esse tipo de coisa. Classe de risco, baixo, médio, alto. Se for classe de risco baixo, eu vou ter uma capacidade extintora mínima de 2A. Então, vou ter um extintor, você vai ver lá, capacidade extintora mínima 2A. E eu tenho que percorrer, no máximo, 25 metros até chegar ao extintor. Tá? Então, o risco é baixo, uma fábrica lá de cofre, estou inventando aqui só metal, não pega fogo com facilidade. Tem que ter pelo menos 2A. Tá? E aí eu cheguei aqui, eu tenho que andei, para chegar no extintor eu tenho que andar pelo menos 25 metros. E aí eu faço a distribuição. Então estou bem aqui, daqui para cá tem que 25 metros, daqui para cá tem outro extintor 25 metros. Então eu vou fazendo essa distribuição. Tá? Agora se for risco médio, tem que ser pelo menos a capacidade extintora 3A. E eu tenho que andar pelo menos, no máximo, 20 metros até chegar ao extintor. Percebe que já ficou mais próximo. Por quê? Porque tem uma classe de risco um pouquinho maior. E se for risco alto, por exemplo, que eu falei lá, só papel, lá, eu vou usar uma capacidade extintora 4A. E eu tenho que andar pelo menos 15 metros. Percebe que ficou mais perto ainda. E percebe que o extintor está ficando com uma capacidade maior. Ele tem que conseguir apagar um fogo maior, segundo aqueles padrões lá de capacidade extintora que nós falamos. No caso do 4A, eu posso colocar um do lado do outro lá, 2A. E aí está resolvido. Eu vou ter que parar aqui para pegar o papel para deixar cair, mas vamos continuar. E aí continua aqui, ó. Em edificações ou riscos com área construída inferior a 100 metros quadrados, então áreas menores, pode ser instalada apenas uma unidade extintora que atenda às classes de fogo A, B e C. Tá? Então vou ter que ter um A, B e C, né? O extintor atenda tudo. Observando as capacidades extintoras mínimas requeridas. Então eu vou ver lá qual é o mínimo requerido para aquele ambiente, mas eu posso ter um extintor ABC. Tá? No caso de risco classe B, fogo classe B, então vai ter também lá classe de risco baixo, médio, alto. E aí eu vou ter a capacidade extintora mínima também, de 20B, 40B, 80B. Então é inflamável, por exemplo, lá tem um tanque, alguma coisa assim. Só que nesse caso, a distância percorrida, em todos os três casos, é 15 metros, baixo, médio, alto. A diferença é a capacidade extintora do extintor. Tá? Então, se é um risco alto, meu extintor ele é maiorzão. Se o risco é baixo, ele é menor.
só que a distância até chegar ao extintor é a mesma, 15 metros. Ok? O requisito de proteção pode ser atendido com extintor de capacidade de estrutura maior, contanto que a distância percorrida atenda o requisito da tabela. Eu posso até colocar maior, mas a distância tem que ser a mesma. Eu não posso querer afastar mais os extintores, não. Distribuição para riscos classe C. Então, material energizado, esse tipo de coisa. Né? Os riscos classe C envolvem risco elétrico diretamente aos equipamentos ou equipamentos circundantes. Ok. Os extintores para risco classe C devem ser distribuídos com base na proteção do risco predominante da edificação ou da área de risco, ou seja, acompanhando essa mesma distribuição do risco classe A ou B. Tá? E sempre que necessário, esses extintores de classe C devem ser instalados próximos aos riscos específicos. Então, se tiver lá um risco específico, lá uma máquina, alguma coisa assim, eu vou colocar. Mantendo-se uma distância segura para o operador, como casa de bombas, casa de força elétrica, casa de máquinas. Então, nesse caso, eu vou colocar um extintor para aquela situação específica. Para risco classe D, os extintores para risco classe D devem ser localizados no máximo a 20 metros de distância do risco. E para risco classe K, por exemplo, em cozinha, né, os extintores para risco classe K devem ser localizados no máximo a 10 metros de distância do risco. Então percebe que essas tabelinhas aí nos auxiliam a fazer a distribuição, né, a fazer o dimensionamento do número de extintores por área. Eu coloco lá, por exemplo, uma planta baixa e coloco um raio. Olha, eu tenho que andar 15 metros. Aí eu já sei que um diâmetro lá de 30 metros, eu vou colocando essas bolinhas até que cubra toda aquela área do ambiente. Eu estou fazendo dimensionamento. Ah, professor, eu não sou engenheiro. Ok, mas é bom você ter essa noção, até para saber se o teu projeto lá foi feito de forma correta. E vai ter, lógico, que tem que ter um engenheiro fazendo o projeto propriamente dito. Tá? Você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. E o livro de hoje é aqui do meu amigo Leandro Magalhães. Ó. 101 perguntas e respostas sobre agentes químicos para higiene ocupacional. Um guia de cabeceira para não errar nas avaliações de campo. É da editora Lux. Tá? Nesse livro eu fiz até a introdução dele. Mas é um livro que ele pegou várias perguntas relacionadas à parte de agentes químicos, né, a parte de avaliação de agentes químicos, e aí foi respondendo e fez 101 respostas sobre esses itens mais frequentes. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.